Semana 4. Jesus enfrentou a cruz, sabendo que a morte não podia segurá-lo. Tendo derrotado Satanás no jardim do Getsêmani, Jesus estava preparado para ganhar a vitória suprema sobre ele através de seu sofrimento e morte na cruz. Jesus já se posicionara, sabendo a vontade de Deus, resolvido a fazer a vontade de Deus e por esvaziar-se. E então, enquanto amarraram suas mãos e pés e o levam do jardim, ele está pronto para tomar a vitória que realmente pertence a ele. Nesta altura dos acontecimentos, não há como voltar atrás. O olhar de Jesus está fixo no alvo à sua frente, para terminar a obra que recebeu para fazer, para cumprir a vontade de Deus e se oferecer em sacrifício pelos pecados do mundo e destruir as obras do diabo. Chegara a hora dele ser glorificado. Jesus não enfrentou a morte como se ela fosse momento de derrota. Alguns dias antes, ele falara a seus discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, versículos 23 e 24. Jesus nunca se rebelou. Ele enfrentou a cruz sabendo que, através de seu sofrimento e morte, ele ganharia a suprema vitória final sobre Satanás. Nós temos de olhar bem e atentamente os seus sofrimentos e sua morte e nos identificar com ele em sua morte através da própria morte de nós mesmos, antes de podermos participar da sua glória. Aos olhos do mundo, este foi um momento de derrota para Jesus. Satanás aparenta ser vitorioso. Os escribas e fariseus conseguiram condená-lo à morte. Seus discípulos e seguidores o abandonaram, perderam toda a esperança de ser estabelecido um novo reino. Jesus vai morrer, mas Jesus enxerga além da cruz. Além da morte e da coroa de espinhos, ele não se achava cheio de desespero, ele não teve medo. Sua grande força nestes últimos momentos na terra baseou-se no fato de saber que, na verdade, Satanás não tinha o controle de nada. A qualquer momento, Jesus poderia chamar legiões de anjos para salvá-lo. Jesus não fez isso, porém. Ele sabia que Deus tinha e tem o controle de tudo. Ele conhecia seu destino final. Ele sabia que ia morrer, mas sabia também que, ao terceiro dia, ressuscitaria dos mortos e subiria para seu Pai no céu, onde lhe estava reservada uma posição de supremo poder e autoridade. Antes da fundação da terra, ele, o Todo-Poderoso Filho de Deus, compartilhara da glória do Pai. Quando ele veio à terra, ele deixou de lado aquela glória, tomando sobre si a forma de carne humana. Então, como filho de homem, chegara a hora dele ser glorificado e receber um nome que está acima de todo nome. Jesus fixou seu olhar apenas na alegria que estava diante dele. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 2. Jesus sabia que tinha de morrer e ser sepultado para que, por sua morte, ele se tornasse a fonte de vida eterna para todos aqueles que o recebem. Ele sabia que, através de sua morte, muitos filhos alcançariam posição de glória. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Hebreus 2, versículos 9 ao 10. Frase-chave: Jesus enfrenta a cruz sabendo a vontade de Deus, sabendo que Deus tinha o controle de tudo. Jesus voluntariamente tomou sobre si mesmo a forma de carne e sangue, para que, através de sua morte, ele destruísse o diabo e livrasse o homem da escravidão do pecado. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Quando Jesus chegou ao mundo, ele disse: sacrifícios e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, para cumprir o que no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, versículo 5 ao 7. Sabendo que era através de seu sofrimento e morte que ele ganharia a suprema vitória sobre Satanás. Sabendo que era através de seu sofrimento e morte que ele salvaria o homem e o restauraria numa posição de glória. Sabendo que era através de seu sofrimento e morte que ele seria glorificado. Jesus não se desviou, ele continuou caminhando firmemente para o Calvário. Subtítulo: sabendo da alegria que estava adiante, Jesus suportou os escárnios. Pelas ruas escuras, a multidão levou Jesus à casa do sumo sacerdote, onde os escribas e fariseus se juntaram. Eles tinham procurado febrilmente encontrar falsas testemunhas que testificassem contra Jesus, de modo que pudessem condená-lo à morte. As testemunhas falsas fizeram suas acusações contra Jesus, mas ele não se defendeu. Ele permaneceu em total silêncio. Eu te conjuro pelo Deus vivente, diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus, exigiu o sumo sacerdote. Jesus respondeu: é como você diz. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, versículos 63 e 64. O sumo sacerdote ficou indignado, ele rasgou suas vestes. Olha aí a blasfêmia! O que acham? Responderam: ele é digno de morte. Então começaram a cuspir nele, escarneceram dele, vendam-lhe os olhos e o esmurram. Jesus não clamou por misericórdia. Ele não se desviou.
Seus olhos fixavam-se unicamente na alegria que estava por vir. Ele continuou caminhando para o Calvário. Uma outra vez amarraram-no e o levaram pelas ruas para o tribunal de Pilatos, onde o apresentaram a Pilatos e novamente o acusaram. Também ali Jesus não se defendeu contra seus acusadores. Ele permaneceu em silêncio. És tu o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Jesus respondeu: é como tu disseste. Lucas 23, 3. Pilatos então dirigiu-se aos sacerdotes e anciãos e disse: não vejo neste homem crime algum. Lucas 23, 4. Então, ao ouvir dizer que Jesus era da Galileia, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Ali, perante Herodes, Jesus passou por um longo interrogatório em relação às acusações que lhe faziam. Depois de examiná-lo e achá-lo inocente, Herodes e seus soldados colocaram nele uma veste e escarneceram dele. Jesus nada respondeu. Ele suportou as zombarias. Seus olhos estavam fixos apenas na alegria que estava diante dele. Ele continuou trilhando o caminho do Calvário. Então levaram Jesus de volta para o tribunal de Pilatos, e Pilatos, reunindo os principais sacerdotes e líderes do povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Lucas 23, versículos 14 ao 16. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para que o açoitassem. Frase-chave: os olhos de Jesus estão fixos na alegria que está diante dele. Subtítulo: Jesus, sabendo que viera para cumprir a vontade de Deus, suportou toda a dor. Os soldados tiraram as vestes de Jesus, amarraram-no ao tronco, dobrado para a frente, a fim de que os músculos de suas costas ficassem bem estirados, e o açoitaram. Será que você pode imaginar um forte soldado romano pegando aquele instrumento terrível de tiras de couro entrelaçados com pedaços de chumbo, enquanto ele açoitava Jesus? A cada pancada, seu corpo tremia. Ele gritava de dor. Os pedaços de chumbo dilaceravam os músculos de suas costas até que ela não mais se assemelhasse à carne humana. Cada pancada que ele a recebeu por você e por mim. Ele estava ali em nosso lugar, recebendo o castigo por nossos pecados, por nossa rebelião, por nossas enfermidades e por nossas doenças. E com cada pancada nas costas dele, nós ficamos curados. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5.
Os soldados soltaram no tronco e lançaram uma vestimenta púrpura sobre suas costas sangrentas. Então entrelaçaram uma grinalda de espinhos em forma de coroa de vitória e a colocaram sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos entraram-lhe na carne do couro cabeludo. O sangue escorreu-lhe pelas faces. Para completar o quadro, colocaram-lhe na mão um pedaço de junco, assemelhando-se a um cetro de rei. Imagine-o ali, enquanto escarneciam dele. Imaginam como eles, curvando-se perante ele, clamavam ironicamente: "Salve o Rei dos Judeus!" Eles zombaram dele, cuspiram nele, tiravam-lhe o pedaço de madeira da mão e o batiam em sua cabeça. Após os tormentos e os escárnios, Pilatos voltou a aparecer para a multidão fora do tribunal e disse: "Eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum." João 19, versículo 4. Então apareceu Jesus, machucado, sangrando, vestindo o manto de púrpura e usando a coroa de espinhos. Assentando-se no lugar de juiz, Pilatos apontou para Jesus e disse: "Eis o homem." João 19, versículo 5. Veja-o ali, o Filho do Homem, o segundo Adão, o escolhido, o enviado de Deus, o ungido, o Santo de Israel, o Redentor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Veja-o ali, aquele que não conheceu pecado, o unigênito Filho de Deus. Ele veio para nos salvar de nossos pecados. É por este propósito que ele veio ao mundo. Porém, eles o desprezaram e o rejeitaram. A multidão não teve misericórdia, e ao vê-lo ali, agonizando em silêncio, gritou: "Crucifique-o! Crucifique-o!" Pilatos respondeu: "Levem-no vocês e o crucifiquem, pois eu não acho nele crime algum." Eles responderam: "Ele se diz o Filho de Deus, ele merece morrer." Ouvindo isso, Pilatos teve medo. Será que este homem que estava diante dele, será que ele poderia ser de verdade o Filho de Deus? Levando-o novamente para o tribunal, Pilatos perguntou a Jesus: "Donde és tu?" Jesus nada respondeu. Pilatos perguntou: "Será que você não sabe que eu tenho poder para soltá-lo e para crucificá-lo?" Jesus, sabendo que a sua vida não estava nas mãos de Satanás, sabendo que sua vida não estava nas mãos de Pilatos, sabendo que estava nas mãos de Deus e que ali se achava de acordo com a vontade de Deus, ele corrigiu Pilatos. Ele lhe disse: "Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem." João 19, 11. Jesus não teve medo. Ele não procurou se defender ou se salvar. Ele permaneceu ali voluntariamente. Ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Como o Cordeiro de Deus, sem mancha, ele se ofereceu voluntariamente. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53,
versículo 7. Jesus não se desviou de sua missão. Ele não foi rebelde. Ele continuou encaminhando-se para o Calvário. Após ouvir essas palavras, Pilatos fez outras tentativas para soltar Jesus, mas a multidão não se contentou. Se soltas a este, não és amigo de César. João 19, 12. Pilatos assentou-se novamente no lugar de juízo. Outra vez ele apontou para Jesus, dizendo: Eis o seu rei! A multidão gritou: Leva-o! Leva-o! Crucifique-o! Sabendo que Jesus era realmente inocente, mas com medo da multidão, Pilatos lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Mateus 27, versículo 24. Então ele entregou Jesus nas mãos deles. Subtítulo: Sabendo que o homem seria libertado, Jesus foi pendurado na cruz e morreu. Arrancavam-lhe então a vestimenta de púrpura das costas sangrentas e vestiram-no novamente com a sua própria capa. Colocaram em suas costas dilaceradas a pesada cruz e o empurraram pelas ruas em direção ao Calvário. Jesus passou pelas ruas de Jerusalém, sabendo e tentando carregar a pesada cruz. Ao longo do caminho, o povo zombava dele e dele escarnecia. Algumas das mulheres dos seguidores de Jesus acompanharam-no, chorando e lamentando desesperadamente. Subitamente, Jesus caiu ao chão. Ele estava tão fraco, com todo aquele sofrimento, que ele não conseguia carregar a cruz. Será que você consegue imaginá-lo ali, caído na estrada, com aquela pesada cruz de madeira sobre o seu corpo? Veja o sangue escorrendo de suas costas. Veja a coroa de espinhos cravada em sua cabeça, o sangue escorrendo-lhe pelas faces. Jesus nada falou. Ele suportou a dor e o sofrimento. Seus olhos se fixaram apenas na alegria que estava diante dele. Ele se levantou e procurou andar novamente para o Calvário. Então os soldados colocaram a cruz em Simão Cirineu, que foi seguindo, levando a cruz de Jesus, até que chegaram todos ao lugar fora da cidade de Jerusalém, que se chamava Calvário ou Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ao chegar ao Gólgota, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, para amenizar a terrível dor que haveria de sentir durante a horrenda crucificação. Mateus 27, 34. Mas Jesus recusou-se a bebê-lo. Ele escolheu suportar plenamente consciente o sofrimento que lhe fora destinado. Quando se achava no Getsêmani, ele se esvaziou da sua vontade própria e optou voluntariamente por beber o cálice de dores. Ele foi voluntariamente para a cruz, para receber o juízo e a ira de Deus pelos pecados do mundo. Então, eles despiram Jesus e o deitaram sobre a cruz. Os soldados pegaram o martelo e, com pancadas firmes, cravaram-lhe
as mãos e os pés na madeira. A dor foi horrenda. Todo o seu corpo estremeceu e ele gritou em agonia. Elevaram a cruz e a colocaram no buraco com total desrespeito. Observe-o. Jesus se pendurou na cruz em sacrifício por você e por mim. Ele suportou a dor, a desgraça e a humilhação da cruz em nosso lugar, para que nós ficássemos livres da escravidão do pecado, para que nós fôssemos curados, para que nós nos tornássemos filhos de Deus, para que nós recebêssemos poder e glória. Observe-o. Jesus sofreu como ninguém jamais sofreu. Ele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Porque ele se pendurou ali, naquela dura cruz. Não é difícil entendermos quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acha longe de meu salvamento as palavras do meu bramido? Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se apega ao céu da minha boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Salmos 22, versículos 1, 7, 8 e 14 ao 18. Frase-chave: Jesus não procura salvar-se, ele se oferece voluntariamente. Ao se pendurar ali, na cruz, já moribundo, os soldados romanos, não sabendo que na realidade estavam cumprindo a profecia sobre Jesus, repartiram entre si as suas vestes e deitaram sorte sobre a sua capa, uma peça sem costura. Subtítulo: Sabendo que, através de sua morte, Satanás seria destruído, Jesus enfrentou Satanás. Nos últimos momentos de agonia, Satanás atacou. Ele desafiou Jesus com sua própria declaração de ser o Filho de Deus. Ele tentou Jesus a descer da cruz. O povo que passava por ali abanava a cabeça e ridicularizava Jesus. Você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve-se a si mesmo descendo da cruz. Marcos 15, versículos 29 e 30. Os principais dos sacerdotes e os escribas também zombaram dele. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Marcos 15, versículos 31 e 32. Na estrada para Jerusalém, Satanás, falando através de Pedro, procurou fazer com que Jesus se rebelasse contra a vontade de Deus, deixando assim de ir até a cruz. Mateus 16, versículo 23.
No jardim de Getsêmani, Satanás desfechou um ataque intensível sobre Jesus para fazer com que ele se rebelasse contra a vontade de Deus, deixando de ir até a cruz. Já no fim, no maior calor da batalha, enquanto o corpo de Jesus se achava tomado de dor e sua alma se achava em tormento, quando ele se sentia abandonado e rejeitado pelos seus, Satanás procurou fazer com que Jesus se salvasse a si mesmo. Jesus tem o poder de entregar a sua vida, como também de tomá-la novamente. João 10:18. Tudo tem sido entregue em suas mãos. João 13:3. Ele poderia chamar uma legião de anjos para destruir seus inimigos e o livrar. Mas ele sabia que era necessário que ele morresse. Ele sabia que, somente através de sua morte, Satanás seria destruído e só assim a vontade de Deus seria feita. Jesus não foi rebelde. Ele não se enganou com a decepção de Satanás. Ele conhecia a vontade de Deus. Ele estava resolvido a fazer a vontade de Deus e ele se entregou total e plenamente à vontade de Deus. Ele não desceu da cruz, ele ficou ali pendurado. Sabendo que todas as coisas estavam sendo cumpridas conforme a vontade de Deus, conforme o propósito e o plano de Deus Pai, Jesus clamou: "Tenho sede." João 19, versículo 28. Um dos soldados tomou uma esponja com vinagre e o levou à sua boca. Será que você pode imaginá-lo ali, nesse momento final de agonia? Machucado, sangrento, com os ossos fora de lugar, morrendo de sede, Jesus ficou ali, pendurado. Cumpriram-se as palavras da profecia de Davi. Será que você pode imaginá-lo dizendo: "A zombaria partiu-me o coração, estou em desespero, supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores, e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre." Salmo 69, versículos 20 e 21. Após receber o vinagre, Jesus clamou: "Consumado está." Ele então encomendou seu espírito a Deus. Ele sabia naquele momento que nada ficara por fazer. Ele completara a obra que recebera para fazer. Ele suportou a ignomínia e o sofrimento da cruz. É dele a vitória. Satanás foi derrotado, está desfeito, quebrado o poder do pecado, da enfermidade e da morte. O homem está livre. Remido por seu sangue, cumpriu-se a vontade de Deus. Frase-chave: consumado está. Tetelestai. Satanás é derrotado. Realizou-se a vontade de Deus. Subtítulo: sabendo que era impossível que a morte o mantivesse cativo, Jesus esperou. José de Arimateia, um dos discípulos secretos de Jesus, veio e tirou o corpo de Jesus da cruz. Ele e Nicodemos ungiram o corpo, enfaixaram-no em linho e o colocaram no túmulo onde jamais fora depositado corpo algum. Jesus estava morto. Porém, nossa viagem não termina aqui, pois a morte não pode vencê-lo. Ele não somente derrotou Satanás enquanto estava vivo, mas, mesmo naquele momento ali, no túmulo, levantou-se um grande poder em seu favor, poder que lhe daria a vitória suprema sobre Satanás e o ressurgiria da morte. Jesus aguardou ali no túmulo.
Tendo trilhado o caminho do Calvário em total obediência à vontade de Deus Pai, Jesus esperou sabendo que ganhara a vitória. Jesus sabia que era impossível que a morte o segurasse. Havia um poder operando nele que garantia que Deus o ressuscitaria da morte. Frase-chave: sabendo que havia um poder operando nele que lhe daria a vitória suprema sobre Satanás, Jesus esperou. Na próxima lição, estaremos falando mais desse poderoso ingrediente na vida de Jesus e de como esse mesmo poder pode operar em sua vida. Prepare-se, você será desafiado como jamais o foi antes. Ao morrer, Jesus fixou seu olhar na alegria que estava diante dele. Imaginando-o ali, no túmulo, pode-se ouvir as palavras da profecia de Davi. Diante de mim via sempre o Senhor, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Atos 2, versículos 25 ao 28. Subtítulo: você tem de estar pronto a obedecer mesmo até a morte. Não há virtude na cruz. Jesus não foi o único a morrer numa cruz. A morte por crucificação era um método bem conhecido que os romanos usavam para executar criminosos. A virtude se acha naquele que estava na cruz. A virtude está em Jesus. A cruz e os sofrimentos que Jesus suportou são indescritíveis. Não há meios de entendermos a humilhação, a dor e o sofrimento que ele suportou. A mente natural rejeita pensar em sofrimento e morte. É duro pensarmos nele pendurado lá na cruz. Dói pensarmos no preço que ele teve de pagar. Preferimos pensar na sua gloriosa ressurreição. Os discípulos rejeitaram a ideia de que Jesus teria de morrer. Mesmo durante aquela última noite junto com ele, a noite antes de sua morte, eles ainda disputavam quem seria o maior no novo reino que Jesus viria a estabelecer. Porém, a não ser que estejamos prontos a meditar bastante nos sofrimentos e na morte de Jesus, e a não ser que estejamos prontos a nos identificar com Ele em sua morte, não será possível compartilharmos de sua glória. Do mesmo modo que foi necessário, de acordo com a vontade de Deus, que Jesus estivesse pronto a obedecer até a morte, assim também nós temos de estar prontos a obedecer mesmo até a morte. Do mesmo modo que foi necessário, de acordo com a vontade de Deus, que Jesus estivesse pronto para trilhar o caminho do Calvário, assim também nós temos de estar prontos para trilhar com Ele o caminho da obediência. Para assim fazer, é preciso morrermos para nós mesmos. Hoje em dia, as nossas igrejas estão cheias de crentes que desejam estar sentados com Cristo nos lugares celestiais. Como o apóstolo Paulo, muitos querem conhecer Jesus no poder de sua ressurreição, mas param justamente aí. Porém, há algo mais. Paulo disse: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos,
conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, versículos 10 e 11. Para conhecer a Cristo no poder de sua ressurreição, você tem de conhecê-lo também na comunhão de seus sofrimentos e tem de estar pronto a se conformar com ele na sua morte. À igreja em Roma, Paulo disse: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, versículos 16 e 17. Louvado seja Deus! Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas, espere, há mais alguma coisa. Se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. Paulo disse a Timóteo: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12. Paulo disse à igreja dos romanos: ou, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, versículos 3 a 8 e o versículo 11. Passe um círculo nas palavras batizados e batismo, nos versículos acima. Paulo não estava falando da manifestação externa de ser batizado nas águas. Ele estava falando da manifestação interior do batismo, da união vital com Cristo, quando nos identificamos total com seu sofrimento e morte, onde consideramos-nos mortos para o pecado, quando o nosso velho homem, com todos os seus desejos egoístas, hábitos e atitudes mundanas, está morto e sepultado. Esse batismo na morte acontece quando nascemos de novo em Cristo. Acontece no momento em que entregamos nossas vidas a Deus, arrependendo-nos e recebendo a Jesus como nosso Salvador. Nesse momento, o nosso velho homem é pregado na cruz. O que muitos crentes deixam de entender, porém, é que essa morte é uma morte contínua. Ao invés de reconhecerem as manifestações da carne como pecado, arrependendo-se delas e dependendo do Espírito Santo para vencê-las, esses crentes simplesmente procuram ignorá-las, fazendo de conta que elas não existem. Esses crentes acham que desde que estão mortos para o pecado, não há nada mais em suas vidas que necessita ser crucificado. Paulo continua dizendo que por nos considerarmos mortos para o pecado e vivos para com Deus, temos a responsabilidade de não deixar que o pecado reine em nossos corpos. Não é absolutamente algo automático. Nós mesmos temos de arranjar a energia espiritual concedida pelo Espírito Santo e temos a responsabilidade de crucificar
e mortificar os nossos desejos carnais, como também a concupiscência da carne diariamente e continuadamente. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. É nessa união com Ele, na semelhança de sua morte, dia após dia, de nossas vidas, que ressuscitamos na semelhança de sua ressurreição. Subtítulo: Você tem de conformar-se com a morte de Cristo. Há poucos crentes nos dias de hoje que sabem o que significa morrer para si mesmo e bem menos ainda têm feito essa experiência. Essa é mais uma das razões de haver tanta ausência de poder em muitas igrejas de hoje. A maioria dos crentes não estão prontos a morrer para si mesmos. Talvez você esteja pensando: mas, irmão Cirulo, o que significa morrer para mim mesmo? Pense nisso. Um homem morto não tem mais nenhum direito, não tem mais nenhuma vontade própria, não tem mais nenhum desejo. Ser verdadeiramente morto para si mesmo é andar com Cristo no caminho da obediência à vontade de Deus. É estar unido com Ele na comunhão de seu sofrimento e morte. E requer que você esteja pronto a ignorar os seus próprios direitos de vida. Em todos os dias de sua vida, você tem de estar pronto a negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. Observe Jesus. Mesmo antes da criação do mundo, ele deixou de pensar em seus próprios direitos de vida. Ele não optou por vir para este mundo como iniciativa própria. Ele foi enviado por Deus. Ele escolheu ser obediente. Ele se esvaziou. Ele não veio para fazer a sua própria vontade. Ele disse: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, versículo 7. Através de toda a sua vida e ministério, Jesus não seguiu os seus próprios desejos. Ele não viveu de modo a trazer honra e glória para si mesmo. Ele viveu para glorificar a Deus Pai. Passou a vida inteira libertando pessoas do poder de Satanás, livrando-as do pecado, da enfermidade e da morte. Ele viveu para morrer pelos pecados do mundo. Observe Jesus na estrada para Jerusalém. Sabendo que era a vontade de Deus que ele sofresse e morresse, ele não recuou ao contemplar a dor e a morte. Ele resolvera fazer a vontade de Deus, custasse o que custasse. Observe Jesus no Getsêmani. Ele agonizou. Ele chorou. Ele lutou contra todas as forças do inferno até que ele ficasse totalmente esvaziado e pudesse dizer: não conforme a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Observe Jesus perante os seus acusadores. Ele não procurou salvar sua própria vida. Ele não se defendeu. Ele não retribuiu as injúrias. Observe Jesus no tronco ao ser açoitado. Ele estava ali em nosso lugar. Ele tomou o castigo por nossos pecados. Observe Jesus levando aquela pesada cruz em suas costas sangrentas. Olhe-o esforçando-se para carregá-la e caindo. Ele carregou aquela cruz por você e por mim. Observe Jesus quando lhe tiraram as roupas e cravaram suas mãos e seus pés na cruz. Veja seu corpo machucado e sangrento, pendurado naquela cruz. Ele estava ali, pendurado, por você e por mim. Ele tomou sobre si a ira de Deus por nossos pecados. Ele não procurou salvar a sua própria vida.
Ele se entregou voluntariamente. É isso que quer dizer morrer para si mesmo. Será que você deseja conhecê-lo no poder de sua ressurreição? Será que você deseja receber uma plena demonstração do poder de Deus em sua vida? Será que você deseja sentar-se com Ele nos lugares celestiais? Se você assim deseja, então você tem de estar pronto para morrer. Você tem de estar pronto a trilhar com Ele o caminho ao Calvário. Você tem de estar pronto a trilhar o caminho da obediência à vontade de Deus. Você tem de estar pronto a se considerar como morto, não tendo mais nenhum direito, não tendo mais nenhuma vontade própria, não tendo mais desejos próprios. A única força motivadora de seus pensamentos e ações tem de ser conhecer e fazer a vontade de Deus. Você não pode mais buscar fazer a sua própria vontade, alcançar seus próprios objetivos, desenvolver seus planos, suas ambições pessoais. Você não pode mais buscar promover-se a si mesmo, e sim, você tem de viver exclusivamente para a glória e honra de Deus, o Pai. Você tem de estar pronto para suportar mal-entendidos, perseguições, dores e qualquer desconforto que surja como resultado de fazer a vontade de Deus. Você tem de estar pronto para perder sua própria vida em prol das almas perdidas. Na medida em que você está pronto a identificar-se com os sofrimentos e com a morte de Cristo, morrendo para si mesmo em sua vida de cada dia, você tem então a capacidade de conhecê-lo em sua ressurreição. O poder de Deus será liberado em sua vida e você terá condições de enfrentar todas as circunstâncias, todas as provações, todas as tentações em total vitória. Na medida em que você trilha diariamente o caminho de obediência à vontade de Deus, você recebe a capacidade de enfrentar Satanás, sabendo que há um poder que opera em você e que lhe dará a vitória suprema sobre ele. Deus não planejou que você fosse derrotado. Diga em voz alta: faço parte do plano de Deus para os tempos do fim. Deus não planejou nenhuma derrota para mim. Este é o meu ano de conquista espiritual. Ação. Semana 4. Jesus enfrentou a cruz sabendo que a morte não o podia segurar. Primeiro, nesta semana, preocupe-se em morrer para si mesmo. Aqui estão alguns exemplos de como você pode morrer para si mesmo em suas relações pessoais, no seu trabalho de todo dia, profissional e também em seu trabalho para o Senhor. Subtítulo: Quanto às suas relações pessoais. Você não pode buscar a sua vontade. Você deve dar preferência a seu irmão. Quando você leva a culpa por algo ou você é mal entendido, você não deve procurar passar a culpa para outrem ou mesmo procurar se defender. Quando alguém maltrata você, você não pode ofendê-lo e ficar ressentido. Você deve perdoá-lo e tratá-lo bem. Quando você sofre injustiça, você não deve exigir os seus direitos. Subtítulo: no seu trabalho de todo dia. Quando alguém fica com o aplauso por um trabalho que você fez, não fique zangado ou ressentido. Quando ninguém lhe dá valor ou reconhece o que você está fazendo, não sinta pena de você mesmo. Quando outro é promovido e você acha que deveria ter sido você, não sinta inveja. Quando alguém mente a seu respeito ou mesmo é desleal para com você, não lhe retribua da mesma forma.
Subtítulo: No seu trabalho para o Senhor. Você não pode procurar reconhecimento ou elogios. Viva para glorificar a Deus. Você não pode pensar que é autossuficiente, dependendo de suas próprias forças ou sabedoria para fazer o trabalho que Deus lhe confiou. Não se justifique considerando-se mais espiritual do que os demais. Não tenha orgulho espiritual. Quando Deus revela algum pecado em sua vida, seja humilde perante Ele e arrependa-se. Peça a ajuda do Espírito Santo. Aleluia! Glórias a Deus. Amém.